Vamos falar sobre advertência contra a insensatez. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Cuidado com as palavras, cuidado com aquilo que você promete, cuidado com as parcerias, cuidado. Só tá falando aqui, ó, cuidado. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não se procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. Ainda assim, armazena suas provisões do verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, da sua inércia, da sua procrastinação, do seu medo, da sua insegurança? Até quando você vai ficar deitado esperando as coisas acontecerem? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. E a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. O perverso não tem caráter. Como um homem não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, e de um golpe será destruído, irremediavelmente. O que tem, filho? Tá, amor, depois a mamãe vê. Guarda aí pra mamãe ver. Percebe que Salomão o tempo todo está fazendo advertências para nós? O tempo todo Salomão está trazendo advertências para a gente o tempo todo tomar cuidado, o tempo todo se precaver, o tempo todo observar as nossas ações, observar os nossos comportamentos. Ele está o tempo todo nos advertindo, preste atenção. Preste atenção. O tempo todo ele está falando isso para a gente. Preste atenção. E quando ele vem e fala que até as formigas planejam o seu verão, nós, seres racionais, inteligentes, com conhecimento, com sabedoria, deveria fazer 100.000 vezes mais que elas. Porém, muitos estão cochilando, muitos estão dormindo, muitos estão deitados, realmente preguiçosos, para não fazer aquilo que precisa ser feito. Então, observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Bom dia, Má. Viemos para cá porque lá não está dando certo, mas vai dar em nome de Jesus. Eu creio e profetizo sobre aquele canal. Ela não tem chefe. Gente, as formigas não têm chefe. A formiga, tudo bem que tem a rainha lá, mas a rainha não precisa falar para milhões de formigas o que elas têm que fazer. Elas vão e faz o que precisa ser feito. Porque se elas não fizerem, quando chegar o verão, elas vão passar fome, elas vão estar na miséria, elas vão estar na escassez. Se a própria formiga já faz isso, por que nós, mortais seres humanos, não usamos a sabedoria da formiga para fazer aquilo que precisa ser feito? Para que no próximo mês não nos falte nada. Para que no próximo
sei lá, semestre, não nos falte nada, a gente tenha a nossa reserva, a gente tenha a nossa, entre aspas, segurança. Se eu sei que vai faltar lá na frente, por que é que eu não estou agindo agora? Por que é que eu não estou fazendo agora, preguiçoso, como ele fala? Por que é que você está dormindo? Por que é que você está cochilando? Por que é que você está deitado e não está fazendo aquilo que precisa ser feito? Porque se até as formigas estão fazendo o que precisa ser feito. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Eu vou agora terminar de ler aqui o finalzinho, os versículos 16 a 18, que ele fala assim, ó. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que a 7ª é a que ele mais detesta. Primeira, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. E o 7º, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Meu filho, obedeça os mandamentos do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Honra, princípio de honra, já está falando aqui, aquilo que nós sempre falamos nas mentorias. Honre seu pai e sua mãe. Amarre-o sempre junto ao seu coração. Gente, fala para mim, vocês que são alunas minhas, se a filosofia sistêmica não é totalmente baseada aqui. O que eu falo para vocês dentro da constelação, dentro da mentoria? Honre seu pai e tome seu pai dentro do seu coração. Quando eu falo para tomar o pai dentro do seu coração, é sem julgamento, é com amor e gratidão à vida. A filosofia sistêmica é totalmente espiritual, é totalmente baseado na Bíblia. Bert era padre. Bert, ele foi missionário da Igreja Católica. Bert sabia todos os princípios e valores bíblicos. E dali, de todas as experiências que ele teve, nessa jornada ele decidiu olhar mais profundamente para a constelação sistêmica, para a constelação familiar. Quando você andar, eles os guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você, pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as advertências da disciplina são os caminhos que conduzem à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado. Se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou. Embora isso lhe custe tudo o que tem em sua casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede e a si mesmo se destrói, sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar.
Não aceitará nenhuma compreensão. Os melhores presentes não o acalmarão. Então, o capítulo 6, ele fala da questão da preguiça e da insensatez. Fala mais uma vez do adultério. Ontem, para quem não assistiu, está lá no canal. Ontem nós falamos da importância do adultério, da gente se realmente, a mulher se preservar, a mulher se valorizar, a importância do diálogo, a importância da comunicação, a importância do respeito, a importância de você realmente restaurar aquilo que se perdeu, porque matrimônio é algo sagrado, um relacionamento é algo sagrado. Logicamente que aqui eu não estou falando que você deve aceitar humilhações, deve aceitar apanhar, enfim, né? Toda essa questão aí, toda essa violência que muitas mulheres sofrem. Mas se não existe isso, gente, se não é esse o impedimento, por que não olhar para dentro? Por que não realmente renunciar a algumas coisas? Por que não se calar muitas vezes diante de certas situações? Por que não? Eu não acredito que o amor esfria. Eu não acredito que o amor esfria, até porque eu já falei em alguma live aí por trás, que deve estar por aí, eu não lembro qual das lives que foram aí de devocional, onde eu trouxe um pouco da minha história com relação a relacionamento. Eu não acredito que ela se esfrie. Eu acredito que para de ser cultivado. E a planta, quando a gente não cultiva, quando a gente não cuida, ela morre. Só que muitas podem ser restauradas. Muitas podem se levantar novamente, se com muito amor, muita paciência, renúncia, diálogo, a gente conseguir colocar tudo isso em prática. Então, Provérbios é uma lição de vida. Provérbios é uma lição de vida. Mais pra frente ele vai começar a falar sobre prosperidade. Aqui ainda os primeiros capítulos de Provérbio, para quem não leu, leia novamente. Nós estamos só no capítulo 6, mas leia com calma, reflita, sinta tudo que essas palavras querem dizer para você e pegue como ensinamento, porque Provérbio é um livro de ensinamento. E comece a colocar em prática. Porque não adianta a gente ler um livro e não colocar em prática. Não adianta a gente ler um livro e não absorver o que ele está querendo dizer para nós. E provérbio é alimento para a alma, é alimento para a vida. Então aqui a gente vai aprender muita coisa nesses 31 dias. Muitas coisas nós vamos aprender aqui, refletir dentro do meu conhecimento, tá? Eu estou trazendo aqui um pouco do meu entendimento, não sou expert nisso. Não fiz teologia, não tenho conhecimento profundo disso. Aqui eu peço o discernimento do Espírito Santo, tiro para mim aquilo que eu acredito que vai fazer diferença na minha vida e trago para vocês. Então, hoje o pouco que eu li aqui de Provérbios me trouxe mais uma vez a questão: por que é que você não está agindo? Por que é que você ainda está parada? Se até as formigas fazem o que precisa ser feito para não colher a pobreza, por que é que ainda nós não estamos colhendo a prosperidade? Nós ainda estamos colhendo a escassez. O que nos falta? Será que é ação? Será que é uma disciplina? Será que é foco? Será que é constância? Será que é propósito? Será que é clareza? O que nos falta para que a gente comece a colher tudo isso? E olhar um pouquinho essa questão da insensatez no relacionamento. Se algo não está bom, se a minha casa não está boa, eu vou trazer um exemplo aqui para mim. Se eu já não quero mais estar aqui, eu vou começar a olhar casas mais bonitas. Se o meu relacionamento não está bom, eu vou começar a procurar homens mais interessantes. É inevitável. Se algo não está bom, eu quero mudar. É ou não é assim? Mas talvez eu consiga reformar essa casa e fazer com que eu goste de estar aqui novamente. Então tudo são concepções, tudo é um olhar, tudo é parar para pensar, é parar para analisar, é parar para sentir, é parar para entender.
Porque hoje, o mundo hoje é descartável. É como se eu comesse um bolo num pratinho descartável e eu jogasse fora. Tudo é assim, uma roupa é assim, uma semijoia é assim, o casamento é assim, o emprego é assim, sapato é assim, a família está sendo assim. São reflexões porque tudo, eu acredito que tudo tem um jeito, desde que você queira e desde que você esteja disposta a pagar o preço. Então é sobre isso hoje, tá? É sobre isso hoje. Amanhã às 8 horas nós estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Vou tentar estar lá, né? Se não estiver lá, eu tô aqui também. E assim nós vamos caminhando dentro desse propósito de 31 dias estar aqui com vocês, trazendo um pouco de sabedoria e entendimento. Tá bom? Pois é, né, Má? Tudo bem para vocês, amadas? Então que tenha um sábado abençoado. Em família, que vocês comecem a repensar algumas coisas, que comecem a refletir algumas coisas. E que Deus seja o centro da nossa vida e que o Espírito Santo nos guie nessa caminhada. Tá bom? Beijo no coração.